A paz do Senhor, amados irmãos. Hoje entramos no dia 96 da nossa jornada bíblica anual e estaremos também encerrando o livro de Juízes. Estaremos lendo do capítulo 19 ao capítulo 21. Nosso tema, a corrupção e a graça de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Juízes 19. O levita e a sua concubina. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos lados da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém, ela se irritou com ele e, deixando-o, voltou para a casa de seu pai em Belém de Judá, onde ficou durante uns 4 meses. Seu marido, levando consigo o seu servo e 2 jumentos, foi atrás dela para tentar convencê-la a voltar. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando viu o levita, saiu alegre a recebê-lo. O sogro, o pai da moça, convenceu o levita a ficar com ele durante 3 dias. Comeram, beberam e o casal se alojou ali. No 4º dia madrugaram e se levantaram para partir, mas o pai da moça disse ao seu genro: "Coma alguma coisa para você ter mais força para a viagem. Depois disso, vocês podem ir embora." Os dois se sentaram, comeram e beberam juntos. Então o pai da moça disse ao homem: "Por favor, fique aqui mais uma noite e alegre o seu coração." Quando o homem se levantou para partir, o seu sogro insistiu para que ficasse e ele mais uma vez pernoitou ali. No 5º dia ele se levantou de madrugada para partir, mas o pai da moça lhe disse: "Coma alguma coisa, fiquem até o entardecer, e ambos comeram juntos." Então o homem se levantou para partir, ele e a sua concubina, e o seu servo. Mas o sogro dele, o pai da moça, lhe disse: "Olha, está ficando tarde, a noite vem chegando. Passe mais uma noite aqui. Este dia já está acabando. Passe aqui a noite e alegre o seu coração. Amanhã de madrugada vocês podem se levantar e viajar de volta para casa." Porém, o homem não quis passar mais uma noite ali. Ele se levantou, partiu e chegou à altura de Jebus, isto é, Jerusalém. Com ele iam os 2 jumentos encilhados e também a sua concubina. Quando chegaram perto de Jebus, o dia já estava chegando ao fim. Então o servo disse a seu senhor: "Venha, vamos sair da estrada e entrar nessa cidade dos Jebuseus e passemos ali a noite." Porém o seu senhor lhe disse: "Não vamos entrar em nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel. Vamos um pouco mais adiante, até Gibeá." E continuou: "Venha, vamos a um desses lugares e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá." Assim passaram adiante e continuaram a viagem, e o sol se pôs. Quando chegaram a Gibeá, que pertence a Benjamim, saíram da estrada para entrar em Gibeá, a fim de nela passarem a noite. O levita entrou e se sentou na praça da cidade, porque não houve quem o recolhesse em casa para ali pernoitarem. Eis que, ao anoitecer, um homem velho estava voltando do seu trabalho no campo. Ele era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Os outros habitantes do lugar eram benjamitas. Quando o velho ergueu os olhos e viu o viajante na praça da cidade, perguntou: "Para onde você está indo e de onde você vem?" O levita respondeu: "Estamos viajando de Belém de Judá para os lados da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá agora, estou de viagem para a casa do Senhor. Ninguém me recebeu em sua casa, embora tenhamos palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim e para esta sua serva, e para o moço que vem com estes seus servos, não nos falta nada." Então o velho disse: "Que a paz esteja com vocês. Tudo o que lhe vier a faltar, fique a meu encargo, só não passem a noite na praça." Ele os levou para sua casa e deu pasto aos jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, homens malignos, cercaram a casa e começaram a bater na porta e disseram ao velho, o dono da casa: "Traga para fora o homem que entrou em sua casa para que abusemos dele." O dono da casa saiu para falar com eles e disse: "Não, meus irmãos, não façam esta maldade, já que o homem está em minha casa.
não façam uma loucura dessas. Vejam, aqui estão a minha filha virgem e a concubina dele. Vou pôr as duas para fora e vocês poderão abusar delas e fazer o que bem quiserem, mas não façam uma loucura dessa com este homem. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então o levita pegou a sua concubina e a entregou a eles do lado de fora, e eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E quando estava amanhecendo, eles a deixaram. Ao amanhecer, a mulher veio e caiu à porta da casa do homem, onde o seu senhor estava hospedado, e ela ficou ali até o clarear do dia. De manhã, quando o seu senhor se levantou e abriu as portas da casa para continuar a viagem, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre a soleira. Ele lhe disse: levante-se e vamos embora. Porém não houve resposta. Então o homem a pôs sobre o jumento e foi para a sua casa. Chegando à casa, pegou uma faca e cortou o corpo da concubina em 12 pedaços e enviou os pedaços para todas as regiões da terra de Israel. Todos os que viram isso diziam: nunca se fez uma coisa dessas, nem se viu nada semelhante desde o dia em que os filhos de Israel saíram da terra do Egito até o dia de hoje. Pensem nisso, discutam entre si e digam o que se deve fazer. Os israelitas vingam a afronta feita ao levita. Todos os filhos de Israel, desde Dan até Berseba, bem como da terra de Gileade, saíram, e a congregação se reuniu diante do Senhor em Mispa, como se fosse um só homem. Os chefes de todo o povo e todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia 400.000 soldados de infantaria que puxavam da espada. E os filhos de Benjamim ouviram que os filhos de Israel haviam se reunido em Mispa. E os filhos de Israel disseram: contem-nos como aconteceu essa maldade. Então o levita, marido da mulher assassinada, disse: cheguei com minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e à noite cercaram a casa em que eu estava. Queriam me matar e abusaram da minha concubina, que morreu. Então peguei o corpo da minha concubina, cortei em pedaços e os mandei para toda a terra da herança de Israel, pois aqueles homens cometeram uma maldade e loucura em Israel. Eis que todos vocês são filhos de Israel. Portanto, discutam o assunto e tomem uma decisão. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá para a sua tenda e nenhum de nós voltará para casa. Mas isto é o que faremos em Gibeá: um sorteio para ver quem atacará a cidade. De todas as tribos de Israel vamos separar 10 homens de 100 e 100 de 1.000 e 1.000 de 10.000 para providenciarem mantimento para o povo, a fim de que este, indo a Gibeá e de Benjamim, faça ela conforme toda a loucura que fez em Israel. Assim todos os homens de Israel se ajuntaram como se fossem um só homem contra essa cidade. As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é essa que foi feita no meio de vocês? E agora entregue-nos aqueles homens malignos que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos esse mal do meio de Israel. Mas os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Ao contrário, vindos de suas cidades, se ajuntaram em Gibeá para saírem à guerra contra os filhos de Israel. E naquele dia, os filhos de Benjamim convocaram das duas cidades 26.000 homens que puxavam da espada, além dos moradores de Gibeá, dos quais reuniram 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, que atiravam com a funda e eram capazes de acertar uma pedra num fio de cabelo sem nunca errar. Dos homens de Israel, além dos de Benjamim, foram convocados 400.000 homens que puxavam da espada. Todos estes eram homens de guerra. Os israelitas se levantaram e foram a Betel. Ali consultaram a Deus, dizendo: que de nós será o primeiro a lutar contra Benjamim? O Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os filhos de Israel se levantaram e acamparam perto de Gibeá. E os homens de Israel saíram à batalha contra a tribo de Benjamim
e tomaram posição de ataque contra ela junto a Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22.000 homens de Israel. Porém o povo dos homens de Israel se animou e eles novamente tomaram posição de ataque no mesmo lugar onde no primeiro dia o tinham feito. Antes disso, porém, os filhos de Israel foram e choraram diante do Senhor até a tarde e consultaram ao Senhor, dizendo: devemos atacar outra vez os nossos irmãos da tribo de Benjamim? E o Senhor respondeu: sim, vocês devem atacar. Assim, no dia seguinte, os filhos de Israel marcharam contra os filhos de Benjamim. Também os de Benjamim, no dia seguinte, saíram de Gibeá de encontro a eles e mataram mais 18.000 homens, todos dos que puxavam da espada. Então os filhos de Israel, todo o povo, foram a Betel, choraram, estiveram ali diante do Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. E os filhos de Israel consultaram o Senhor, porque naqueles dias a arca da aliança de Deus estava em Betel. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava diante dela naqueles dias. Os filhos de Israel perguntaram: devemos sair mais uma vez para lutar contra os nossos irmãos da tribo de Benjamim ou devemos desistir? O Senhor respondeu: vão novamente, porque amanhã eu os entregarei nas mãos de vocês. Então Israel pôs emboscada ao redor de Gibeá. No terceiro dia, os filhos de Israel avançaram contra os filhos de Benjamim e tomaram posição de ataque contra Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram de encontro ao povo e, deixando-se atrair para longe da cidade, começaram a matar alguns do povo de Israel, como haviam feito das outras vezes, pelas estradas das quais uma vai para Betel e outra vai para Gibeá. E no campo mataram uns 30 homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: eles estão sendo derrotados como das outras vezes. Porém, os filhos de Israel disseram: vamos fugir e atraí-los da cidade para as estradas. Todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e tomaram posição de ataque em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar das vizinhanças de Geba. 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá e a batalha se intensificou. Porém, os filhos de Benjamim não imaginavam que o desastre era iminente. Então o Senhor derrotou Benjamim diante de Israel. E naquele dia, os filhos de Israel mataram 25.100 homens de Benjamim, todos dos que puxavam da espada. Então os filhos de Benjamim viram que estavam derrotados. Os homens de Israel foram cedendo terreno aos benjamitas, porque confiavam na emboscada que haviam posto contra Gibeá. A emboscada avançou depressa, investiu contra Gibeá e passou os moradores a fio da espada. Os homens de Israel tinham combinado um sinal com a emboscada, que era fazer subir da cidade uma grande nuvem de fumaça. Então os homens de Israel deviam voltar à batalha. Os filhos de Benjamim tinham começado a atacar os homens de Israel e já tinham matado uns 30 deles, e diziam: com certeza eles já estão derrotados como na batalha anterior. Então a nuvem de fumaça começou a levantar-se da cidade como se fosse uma coluna. Os filhos de Benjamim olharam para trás e eis que a fumaça da cidade subiu para o céu. Os homens de Israel deram meia volta e os filhos de Benjamim ficaram apavorados, porque viram que o desastre era iminente. Eles viraram as costas para os homens de Israel e em busca do caminho do deserto, mas não puderam escapar da batalha, e os que vinham da cidade os destruíram no meio deles. Cercaram os filhos de Benjamim e os perseguiram, e onde repousavam ali os alcançavam, até diante de Gibeá para o nascente do sol. Dos filhos de Benjamim foram mortos 18.000 homens, e todos esses homens valentes. Então se viraram e fugiram na direção do deserto para a rocha de Rimon. E ao longo do caminho, os filhos de Israel ainda apanharam mais uns 5.000 homens. Seguiram-nos de perto até Gidom e mataram mais 2.000 homens. Naquele dia morreram 25.000 homens dos filhos de Benjamim, todos eles homens valentes que puxavam da espada. Porém, 600 homens viraram e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, onde ficaram 4 meses.
os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram a fio de espada tudo o que restou da cidade, tanto homens como animais, tudo o que encontraram, e também puseram fogo em todas as cidades que encontraram. Esposas para os benjamitas. Ora, os homens de Israel tinham feito um juramento em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará suas filhas em casamento aos benjamitas. O povo foi a Betel e ali ficaram até a tarde diante de Deus. Levantaram a voz e choraram amargamente. Disseram: ah, Senhor Deus de Israel, por que aconteceu isso em Israel? Porque hoje falta uma tribo. No dia seguinte, o povo, pela manhã, se levantou e edificou ali um altar e apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas. E os filhos de Israel perguntaram: quem de todas as tribos de Israel não compareceu à Assembleia do Senhor? Porque tinham feito um juramento solene. Quem não comparecesse à presença do Senhor em Mispa seria morto. Os filhos de Israel tiveram compaixão de seus irmãos da tribo de Benjamim e disseram: hoje foi eliminada uma das tribos de Israel. Como obteremos mulheres para os restantes deles? Pois juramos pelo Senhor que não lhes daríamos em casamento nenhuma de nossas filhas. E perguntaram: há alguma das tribos de Israel que não tenha comparecido à presença do Senhor em Mispa? E eis que ninguém de Jabes de Gileade tinha ido ao acampamento, à assembleia. Quando contaram o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade estava ali. Por isso a congregação mandou para lá 12.000 homens dos mais valentes e lhes ordenou, dizendo: vão e matem os moradores de Jabes de Gileade a fio de espada, tanto homens como mulheres e crianças. É isso que vocês devem fazer: matem todos os homens, bem como todas as mulheres que não forem virgens. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens que nunca haviam tido relações com homem algum. E a trouxeram ao acampamento em Siló, que fica na terra de Canaã. Então toda a congregação enviou mensageiro aos filhos de Benjamim, que estavam na rocha de Rimon, e lhe fizeram uma proposta de paz. Foi nesse tempo que os benjamitas voltaram e receberam aquelas mulheres de Jabes de Gileade que tinham sido conservadas com vida. Porém, não havia uma para cada um deles. Então o povo teve compaixão de Benjamim, porque o Senhor tinha aberto uma brecha nas tribos de Israel. Os anciãos da congregação disseram: como obteremos mulheres para os que sobraram, visto que as mulheres dos benjamitas foram exterminadas? Disseram mais: deve haver uma herança para os benjamitas que sobraram, pois nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém, nós não podemos dar a eles as nossas filhas em casamento, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito o que der mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que de ano em ano há uma solenidade do Senhor em Siló. Siló fica ao norte de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho que vai de Betel a Siquém, e ao sul de Lebona. Então deram uma ordem aos filhos de Benjamim, dizendo: vão e se escondam nas vinhas, fiquem vigiando. Quando as moças de Siló saírem a dançar em rodas, saiam das vinhas e cada um agarre uma mulher para si, e então voltem para a terra de Benjamim. Quando os pais ou os irmãos dela vierem se queixar a nós, diremos: tenham pena deles por amor de nós, pois na guerra contra Jabes de Gileade não conseguimos mulheres para todos eles. E vocês não as deram a eles, pois nesse caso seriam culpados de quebrar o juramento. Assim fizeram os filhos de Benjamim, e dentre as moças que saíram para dançar, eles tomaram para si mulheres conforme o número deles. Depois voltaram para sua herança, reedificaram a cidade e habitaram nelas. Então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Texto difícil, né, meus irmãos? Mas é o que acontece quando as pessoas não sabem o que fazer. Quando não há liderança, o povo se corrompe. Vamos às leituras complementares. Juízes 21, 25. Nós acabamos de ler. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Provérbios 14, 12.
o caminho que parece bom. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Nós vemos aqui, irmãos, que esse benjamita, ele pega a sua concubina, o homem que o recebe na casa, pega a sua filha virgem. É um desastre total, desde o começo. E depois, mortes e mais morte por causa da pessoa achar que está fazendo o que é correto, sem seguir a lei do Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Diz assim: a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, muito mais ainda a graça. Quando não havia lei, irmãos, o pecado era cometido, mas se não há lei, não há transgressão, diz a palavra. Mas a lei veio para que a ofensa fosse maior. Então, quando você sabe que algo é errado e você pratica, isso é ainda pior. Então, hoje nós temos a lei moral dentro de nós, nós temos a palavra de Deus, temos os pastores na igreja, temos nosso apóstolo. Então, ouça a palavra, aprenda e coloque em prática para que o nome do Senhor seja glorificado e para que haja paz e alegria na sua casa. Amém, meus amados irmãos? Amanhã, se o Senhor nos permitir, nós vamos iniciar o livro de Ruth. Um livro maravilhoso, muito bacana mesmo, são apenas 4 capítulos, a gente vai lê-lo todo num dia só, tá bom? Nosso resumo de hoje diz assim: a sociedade entra em colapso moral, mas Deus preserva um remanescente fiel. E mesmo na decadência, a graça de Deus permanece. Dá um check de leitura concluída, coloca nos comentários o que chamou a tua atenção no dia de hoje e também nas anotações aí na tua apostila. O que chamou a minha atenção é que mesmo o povo de Israel, tendo exterminado, com todos as mulheres, sobrou apenas 400 homens na tribo de Benjamim. Eles não queriam que Israel ficasse sem uma tribo e a compaixão prevaleceu em amor à sua nação, em amor àquilo que Deus tinha levantado, a nação de Israel. Meu amado, que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor e, se Deus quiser, amanhã nos vemos no mesmo horário. Até mais.